Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Estamos ainda refletindo sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que trouxe grandes benefícios para toda a humanidade até os dias de hoje. Ele nunca imaginou que as cartas deles, as igrejas, iriam ter uma longevidade tão grande. Mas é assim, nunca deixe de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor usa ela por muito tempo, não só no tempo que você esteve presente e vivo aqui na Terra. Então nós vamos hoje refletir um pouco sobre a terceira viagem do apóstolo Paulo. Ele sempre que terminava uma viagem, aconteceu na primeira viagem, na segunda viagem, ele retornava para o ponto de partida, que era a Antioquia da Síria. Então, ele iniciou a sua terceira viagem missionária a partir deste ponto, novamente, Antioquia da Síria. Com que objetivo? Ele queria fortalecer as igrejas já estabelecidas por onde ele passou, na primeira e na segunda viagem. Queria fundar novas congregações. Então, ele percorreu as regiões da Galácia, da Frígia, visitou cidades como Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. E se você ler o livro de Atos, a partir do capítulo 18, você vai ver o contexto desta terceira viagem e os milagres, os grandes milagres que aconteceram neste período da terceira viagem do apóstolo Paulo. Não deixe de ler o livro de Atos, porque você é um discípulo de Jesus. Talvez você seja um missionário que esteja em outro país. Talvez você seja um missionário dentro da sua própria casa, que está levando o evangelho para a sua família. Então, o livro de Atos nos dá este embasamento dessa propagação do evangelho através daqueles discípulos do primeiro século. Nesse tempo da terceira viagem, chegou lá em Éfeso um judeu que era natural da Alexandria, Alexandria fica na Grécia, chamado Apolo. E o que as escrituras registram com relação a Apolo, ele tinha muita eloquência na palavra. Ele sabia pregar com tanta eloquência que atingia os corações, que convertia corações. Foi um dom que ele recebeu. E ele conhecia muito as escrituras. A Bíblia diz que ele era poderoso nas escrituras. Mas tinha um detalhe na vida de Apolo, apesar de ele ensinar com muita precisão sobre Jesus e ser uma pessoa fervorosa de espírito, ele conhecia apenas o batismo de João, ou seja, ele foi um discípulo de João Batista. Mas ele nem sabia que tinha acontecido o evento de Pentecostes, que nós lemos lá em Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado, cumprindo assim a promessa do Pai. Ele estava ignorante com relação a isso. Então ele não estava aproveitando na sua vida espiritual esta visitação e este poder do Espírito Santo, apesar de ser uma pessoa muito conhecida com relação à palavra de Deus. Ele tinha, a Bíblia diz que ele era poderoso nas escrituras e tinha muita eloquência da palavra, mas ele não tinha tido essa experiência do batismo com o Espírito Santo. E apesar dele provar, através das escrituras que ele tanto conhecia, que o Cristo era Jesus, ele já tinha essa convicção, o Cristo era Jesus. Ele só não tinha a certeza ou não tinha a menor ideia de que o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre os seus discípulos aqui na terra quando Jesus ascendeu para o Pai. Então, apesar dele provar isso, que Cristo era Jesus, lhe faltava essa nova importância, experiência na sua caminhada, que era o batismo no Espírito Santo. Eu não sei se na sua caminhada está faltando essa experiência, para você
ter mais vigor espiritual, para você receber coisas novas através do Espírito Santo. Nós vemos que essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é vital para a nossa vida cristã e nós devemos sim buscá-la ansiosamente, suplicar ao Senhor que possamos viver esta experiência, porque isso vai mudar a sua visão espiritual. Nós sabemos que o batismo de João Batista era um rito preparatório que iria confirmar o arrependimento daqueles que estavam ali no Rio Jordão, sendo batizados por ele. E este batismo de João Batista estava preparando o povo para a chegada, para a vinda do Messias, que era Jesus. Mas o batismo em Cristo, e aí nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo, nos leva a uma experiência muito maior, porque nós recebemos uma fé no nosso coração e nós temos outra visão desta obra redentora de Cristo que aconteceu através de Jesus aqui na terra. Então Paulo continuava sua peregrinação, fundando igrejas, confirmando e levantando líderes para aquelas igrejas já estabelecidas, fundando igrejas locais. E quando ele chegou a Éfeso, que era uma cidade, uma região muitíssimo importante naquela época, ele perguntou aos discípulos daquele lugar: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? E eles então responderam: nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Só fomos batizados no batismo de João. Então veja como o apóstolo Paulo dava uma importância fundamental a essa experiência que nós precisamos viver com o batismo do Espírito Santo. Paulo, então, ouvindo isso, imediatamente ele pôs suas mãos sobre esses discípulos e eles foram batizados no Espírito Santo. E uma evidência desse batismo que nós encontramos na Bíblia é que eles começaram a falar em línguas e alguns também profetizaram. São duas evidências que estão registradas nas Escrituras como um sinal de que realmente aquela pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, recebemos essa fé salvadora em nosso coração, o Espírito Santo já começa a morar em nós, já começa a habitar em nós. Mas o batismo do Espírito Santo é uma experiência maior, que vem a partir daí. E você pode não falar, você pode não ter o dom de línguas, o Senhor pode não lhe dar o dom de línguas, mas você pode experimentar durante o momento do batismo do Espírito Santo, falar em línguas e até profetizar. Infelizmente, nós temos que dizer uma coisa muito triste, que hoje em dia muitas igrejas ainda ignoram esse batismo. Acham que esse batismo era do tempo da igreja primitiva. Ignoram os dons que o Espírito Santo disse que ia repartir com o seu povo, com o seu corpo, com o corpo de Cristo. Quando nós não cremos no batismo do Espírito Santo, quando nós não experimentamos o batismo do Espírito Santo para dar um start a um crescimento maior na nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual fica raquítico. Lê Atos, capítulo 19, completo. Nós conhecemos, e você talvez conheça, pessoas que creem em Jesus, pessoas sinceras, que teve seu coração convertido realmente a Jesus e reconhece Jesus como Messias, mas se essas pessoas não começarem a viver experiências mais profundas com o Espírito Santo, elas vão ter um crescimento raquítico. E nós sabemos que o crescimento raquítico a criança tem ou o idoso tem, são as duas faixas etárias que mais atacam, né?
quando ele está deficiente de algum tipo de nutrientes, de alimentos. A mesma coisa é espiritualmente. Então, Paulo ficou lá em Éfeso por um bom tempo, se fala em 3 anos, e durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga daquele lugar, porque a primeira coisa que ele fazia era buscar os judeus. Ele tinha essa fidelidade no coração, sendo um judeu, e um judeu fariseu dos fariseus, como ele se define. A primeira preocupação dele era visitar as sinagogas para tentar levar esta boa nova aos judeus. Aquele povo que ele conviveu por tanto tempo, teve posição, inclusive, no Sinédrio. Então ele tinha isso no coração. E ele começou a frequentar a sinagoga lá de Éfeso por 3 meses, mas ele começou a ver que a maioria dos judeus rejeitavam a sua mensagem. E Paulo só pregava a mensagem da cruz. Paulo só pregava sobre a vinda do Messias, a chegada do Messias. E muitos judeus, alguns aceitaram, mas a maioria rejeitou. Então Paulo resolveu criar uma igreja local lá em Éfeso, onde ele abrigou nesta igreja durante 2 anos. Ele deixou de frequentar a sinagoga, ele começou agora a ministrar nessa igreja local, e ele abriu esse espaço para que aqueles crentes, tanto judeus como gentios, ficassem ali numa escola que ele criou, que se chama Escola de Tirano. Era uma sala alugada, provavelmente, e neste local eles recebiam ensino diariamente. E nos comentários nós lemos que existia ali ensinos diários sobre as Escrituras, das 11 da manhã às 4 da tarde, ou seja, 5 horas, 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas de ensino por dia. Veja a importância que o apóstolo Paulo sempre deu ao ensino da palavra. É muito importante o ensino da palavra, e é muito importante que você busque este ensino. Não se contente somente em ficar sentado no banco da igreja ouvindo. Você tem que se mover, você tem que sair dessa inércia e buscar o ensino da palavra. Porque o apóstolo Paulo aqui criou uma escola de Tirano, era o nome da escola, não sei por que motivo era esse nome, se era referente a algum dono do local, não sei. Mas o que nós lemos é que era ministrada a palavra aí, das 11 horas da manhã às 16 horas, diariamente. Então nós vemos como o apóstolo Paulo dava a importância do ensino da palavra como um alicerce teológico que toda igreja precisa receber. E devido a essa grande entrega do apóstolo Paulo a esta obra do Senhor, a esse ministério que ele recebeu do ensino, Deus fez pelas mãos de Paulo grandes milagres nesse lugar. Os milagres eram tão grandes, a unção que estava sobre Paulo era tão grande, que nós lemos lá em Atos 19, que as pessoas pegavam aventais, lenços do seu uso pessoal para levar até os enfermos, e assim curavam os enfermos através daquela roupa do apóstolo Paulo. Deus usou de uma forma poderosa, porque ele viu a dedicação do apóstolo Paulo para com a sua obra. Essas mesmas roupas que as pessoas pegavam, acreditando realmente que ali tinha uma unção de cura, expulsou inclusive espíritos malignos que estavam sobre pessoas. Quando eles levavam, os discípulos levavam essas roupas, colocavam aquelas pessoas que estavam sob espíritos malignos, o poder do espírito maligno, eles se retiravam.
Então nós vemos como a autoridade de Cristo estava impregnada em Paulo, inclusive nas suas vestes. Você crê nisso? Você crê que isso pode acontecer hoje em dia? Eu creio que sim. Agora, outro evento que nós observamos nessa terceira viagem de Paulo é que, diante de tantos milagres que estavam acontecendo, existiam ali alguns judeus exorcistas que, vendo o que estava acontecendo através da vida de Paulo, quiseram usar o mesmo artifício para expulsar demônios. E eles queriam expulsar em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Então eles se dirigiam às pessoas endemoniadas e diziam: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas veja que não é bem assim que as coisas acontecem. Para a gente ter essa autoridade dos céus, nós precisamos desenvolver esta relação íntima com o Senhor. Nós precisamos buscar uma purificação, uma santificação. E aí o Senhor começa a agir através de nós. Então os próprios demônios que conhecem a Jesus, sempre conheceram e conheciam a Jesus quando aqui ele esteve, e conhecem até os dias de hoje, quando Jesus se manifesta através de algum discípulo seu, os próprios demônios responderam a esses judeus exorcistas dessa forma: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Os demônios estão dizendo: vocês não têm autoridade nenhuma para me expulsar deste corpo. E então, aquela pessoa que estava endemoniada agrediram esses judeus exorcistas de uma forma muito violenta. Não adianta nós falarmos da boca para fora que o demônio está expulso em nome de Jesus. Precisamos ter a autoridade de Deus para que isso realmente aconteça. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo nessa terceira viagem do apóstolo Paulo, principalmente lá em Éfeso, veio muito temor sobre todos que estavam ali. E aí o nome de Jesus começou a ser engrandecido. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, a palavra do Senhor começou a prevalecer sobre todos aqueles deuses lá de Éfeso, sobre todos aqueles judeus exorcistas que se achavam poderosos, mas nada acontecia através deles no mundo das trevas. E Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor e era muito famosa pelo culto à deusa Ártemis. Era uma cidade que tinha, em média, 300 mil habitantes. Então, não era qualquer aldeia. Era uma cidade realmente importante. Então, diante dessa resistência dos judeus, que Paulo sentiu quando ia nas sinagogas, ele resolveu se voltar para os gentios. Leia Atos 19, de 8 a 20, que você vai ter um contexto melhor de tudo isso. Um outro evento que aconteceu lá em Éfeso é que durante o ministério de Paulo, houve um conflito grande com artesãos locais que fabricavam estátuas dessa deusa Ártemis. E isso culminou em uma invasão ao teatro da cidade. Foi um conflito realmente grande que aconteceu ali. Mas Paulo estava ali exercendo a autoridade de Cristo que estava sobre ele. Paulo estava ali determinado a não recuar diante das resistências. E ele permaneceu em Éfeso durante 3 anos. Eu creio que foi o lugar que ele levou mais tempo na sua caminhada ministerial. Nesse período, nós lemos que ele escreveu as cartas 1 de Coríntios, 2 de Coríntios e possivelmente escreveu a carta aos Gálatas. Cumprido este tempo em Éfeso,
Paulo prosseguiu sua viagem visitando a Macedônia, que fica no norte da Grécia. Então ele já estava ali entrando pela Europa, porque ele já tinha ido na sua segunda viagem. Ele retornou visitando a Macedônia, visitando Grécia, visitando Troade, Mileto. E ele sempre estava sofrendo grande oposição. Porém, nada disso desviou do seu propósito. E ele declarava, de uma forma muito consciente, que sabia que por onde ele fosse, por onde ele andasse, esperava a ele cadeias e tribulações. Essa atitude de um missionário é de alguém que tem a convicção clara do seu chamado. E nada consegue detê-lo, não é verdade? Se você tem um chamado, não se detenha por nada, nem por oposição, nem por tribulação, nem por cadeias, nem por açoites, nem por ofensas. Se você tem essa convicção no coração, você vai prosseguir como Paulo fez. Se você ler no livro de Atos, do capítulo 18 até o capítulo 28, você vai conhecer toda essa peregrinação do apóstolo Paulo, mais ligada à sua terceira viagem e à sua determinação de levar o evangelho até os confins da terra daquela época. Ele tinha desejo de ir para Roma e depois ir para a Espanha. Deus impediu, segundo a tradição bíblica, Deus impediu que ele fosse para a Espanha e ele morreu em Roma. Mas ele tinha um desejo de realmente levar até os confins da terra. O desejo que Paulo tinha de ir para Roma é porque ele queria pregar o evangelho na capital do Império Romano. Então, ele se submeteu a uma viagem muito perigosa de navio, que resultou no naufrágio que ele sofreu na ilha de Malta, onde grandes coisas aconteceram nesse naufrágio. Ele foi picado por serpente, mas nada aconteceu com ele. Ele declarou ao capitão do navio que fizesse de uma forma, porque senão todos iriam perecer. Leia este naufrágio da igreja de Malta e você vai ver a postura do apóstolo Paulo e tudo que aconteceu ali milagrosamente. Paulo queria levar essa fé cristã à igreja de Roma, apesar de não ter sido uma igreja fundada por ele, já existiam discípulos lá em Roma, mas ele queria compartilhar os dons espirituais e queria levar o evangelho sempre com o desejo de colher frutos também entre os romanos. O foco dele aí já não eram mais somente os judeus, os romanos estavam ali, incluídos no seu foco. Então ele foi levado a Roma, preso, através dessa viagem de navio, onde ele experimentou esse naufrágio na ilha de Malta. E chegando em Roma, ele ficou preso de uma forma domiciliar, foi uma prisão domiciliar em Roma por 2 anos, porque Paulo era cidadão romano. Então isso dava a ele algumas regalias. Então ele ficou numa prisão domiciliar em Roma por 2 anos. Leia Atos 28, versículo 30 e 31. Mas nesta prisão domiciliar, ele estava sempre sendo vigiado por um soldado da guarda pretoriana. Porém, dentro das regalias que ele tinha por ser um cidadão romano, ele podia receber todas as pessoas que o procuravam, sem qualquer impedimento. Ou seja, ele tinha uma liberdade relativa. E ele fez uso dessa liberdade relativa para continuar pregando sobre o reino de Deus. E ele tinha muita intrepidez quando ele fazia isso. Ele queria realmente ensinar as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então o desejo dele era era mostrar a todos que o procuravam que Jesus foi o Messias enviado. Ele pregava a mensagem da cruz.
E apesar dele conhecer muito a Torá, porque foi criado aos pés de Gamaliel, rabino muito importante da época, da sua adolescência. Mas o encontro que ele teve com Jesus foi tão poderoso que ele abandonou tudo isso, a posição que ele tinha no Sinédrio, e se entregou totalmente, com intrepidez, pregando a palavra. Nós lemos que lá em Roma, Paulo escreveu também as epístolas de Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemão. 4 epístolas. Essas epístolas são chamadas epístolas da prisão, porque foi quando ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A Bíblia não conta como Paulo morreu, mas quando nós buscamos a história, a tradição nos conta que ele foi executado em Roma, foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero. Quem estava ali naquela época governando era Nero. Isso aconteceu entre 64 e 67 depois de Cristo. E de novo a cidadania romana que ele tinha deu mais um benefício, vamos dizer assim, com relação ao tipo de morte que ele sofreu. Porque o cidadão romano, ele não podia ser crucificado, que era uma morte mais dolorosa, era uma morte mais demorada, mais angustiante, como o nosso querido Jesus Cristo viveu por todos nós, essa morte terrível. Então ele foi decapitado porque era uma morte mais rápida e menos cruel. Isso porque ele era um cidadão romano. E na carta de 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8, você pode ler o que Paulo diz no tempo que ele já sabia, o tempo da sua partida estava próximo, estava muito perto, ele tinha essa consciência. É uma revelação que o Espírito Santo lhe deu, o tempo da sua partida já estava perto, ele sabia disso. E ele também tinha plena convicção que ele iria morrer por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, a vida do apóstolo Paulo, desse grande missionário, que nos deixou 13 epístolas, que até hoje nós usufruímos para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. Nós conhecemos tudo que ele passou, talvez nem tudo, porque nem tudo às vezes é registrado nas Escrituras, mas conhecemos muitas situações que ele viveu, aterrorizantes, açoites, prisões, morte, somente pela fé que ele tinha em Jesus Cristo e pela convicção que ele tinha no ministério que ele havia recebido. E você? Você está com essa intrepidez no seu espírito para pregar a palavra de Deus? Você está disposto a sofrer pelo dom que você recebeu, pelo ministério que você recebeu? Confie no Senhor, porque Ele nunca vai lhe desamparar. E como disse o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Ele já tinha a clareza do que era estar nas regiões celestiais, diante do nosso Deus. Para ele era lucro, era outra vida. Então ele dizia, morrer para mim é lucro. E viver aqui na terra é Cristo. Ou seja, ele não tinha mais nenhuma ambição aqui na terra, ele não tinha nenhuma meta terrena para cumprir aqui na terra. Ele só estava aqui na terra para viver por Cristo Jesus. Que nós possamos aprender, receber esses ensinamentos para a nossa vida e a nossa caminhada espiritual aqui na terra, sem nunca negar a Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua fidelidade. Deixe seu like, compartilhe com sua família, com seus amigos. Absorva isso para o ministério que você recebeu, para o dom que Deus repartiu com você. E no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!